Olá, conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar todas as segundas e sextas-feiras às 20 horas, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify, trazendo conteúdos relevantes, histórias de vida pessoal e profissional dos nossos convidados. Antes de dar boas-vindas aqui ao nosso convidado de hoje, eu quero fazer um anúncio a vocês, ou uma propaganda, por que não dizer, sobre a nossa revista Body Review. Você que já é um Body Member, provavelmente você recebeu na sua casa uma das nossas revistas, a Body Review, que é impressa a cada 2 meses, de forma bimestral. É uma revista por assinatura. E a todos vocês que porventura tenham interesse em conhecer mais sobre assuntos corporativos, de governança, de conselhos, podem ter acesso também a essa revista Body Review. Procura pelo nosso site Body Academy, bodyacademy.com. Aí, meu diretor, deixa eu ver aqui, aí, ó, bonitão, bodyacademy.com.br. Você pode ter maiores informações. Se você já é um Body Member, entre na plataforma Body Class. Lá você vai ter acesso não só ao conteúdo da nossa revista, como também à nossa editora, os nossos livros, para ter mais informações e levar um conteúdo de qualidade também de forma escrita para a sua casa. Nosso líder nesse projeto é o nosso querido Udo Gillich, que está sempre comigo aqui nos podcasts, entrevistando também os nossos convidados. Hoje ele não está comigo, mas eu tenho o privilégio, o prazer de trazer um querido amigo aqui, Ricardo Miluzzi. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Os Conselheiros. Obrigado, Simonato. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? E me sinto honrado por estar aqui participando. Vamos bater um papo bem bacana aí. Muito bom, muito bom. A gente já se conhece aí tá quase completando um ano, né? Desde lá do Masterboard. Eu não lembro se um pouquinho antes a gente já tinha relacionamento ou não, mas efetivamente ali a partir do Masterboard em abril do ano passado. E a gente vem trilhando aí esse bate-papo, essa conversa, seja no grupo, seja em encontros presenciais. E para mim é uma honra ter você aqui conosco hoje, para a gente conhecer um pouquinho mais da história do Ricardo Miluzzi, não só o Marcelo, mas especialmente o nosso público, conselheiros, colegas Body Members e empresários que podem também ter interesse aí nos serviços do Ricardo Miluzzi, aí, quem sabe como conselheiro ou mesmo outras atividades que você vai contar para a gente. Mas Miluzzi, aqui no podcast Os Conselheiros, a gente gosta muito mais do filme do que da foto, né? Eu sempre uso essa analogia que para mim funciona muito, que a foto é o estado atual, é como eu te vejo, o que você é, onde você está, mas a gente sabe que para chegar até aqui teve uma jornada, né? Então eu queria dar uns 2, 3 passos para trás nessa jornada contigo, para conhecer o Ricardo lá da sua origem, né? Que cidade você nasceu, a origem dos seus pais, se alguém veio de algum outro país, enfim, decisões em relação à profissão, no que se formar, e aí a gente começa a trilhar um caminho falando da sua jornada, seja de estudos, como especialmente de carreira, até chegar então na foto, na situação atual, pode ser? Pode sim, vamos lá. Nasci aqui em São Paulo, né? Sou daqui de São Paulo, mas sempre frequentei bastante o interior, porque meus avós eram do interior, meus avós do lado materno, né? Sempre moraram numa cidadezinha pequena, chamada Rifaina. Então é a última cidade entre São Paulo e Minas, né? Então minhas férias, basicamente, a gente ia para lá todo final de semana. E o lado do meu pai em Itapecerica da Serra, né? Então eu vim de família grande, família italiana, que adora festa, adora encontro, adora fazer folia, né? E eu sempre fui uma criança muito arteira, muito desbravadora, assim, né? Eu nunca tive medo de nada e hoje eu tenho um filho que é igualzinho a mim, né? Então eu sei o que meus pais sofriam no começo, né? Então aquilo lá, tem um negócio alto, não tem problema, eu subi, eu queria pular de lá de cima e meu menino é igual. Então eu sempre fui muito inquieto, sempre fui muito curioso, né? Quando era menor, desmontava as coisas, então ganhava radinho, eu desmontava o radinho, tentava montar de novo, sobrava 1 ou 2 peças, mas a gente tentava, né? Então sempre fazia esse tipo de coisa. E sempre fui muito ligado com tecnologia, né? Acho que desde pequeno, né? Então, Não tinha nem esse nome, talvez, era eletrônica, elétrica. Eu lembro que o primeiro computador que a gente ganhou foi um Pentium 3 do meu pai, que meu pai comprou pela empresa. E quase na mesma época eu decidi fazer curso de manutenção de computadores, né? Então, porque eu queria entender como que aquilo funcionava, né? Então eu lembro que Aquela caixa lacrada que... na época eu comprei um 486 da escola que tinha, para poder saber como eu montava, desmontava aquelas coisas. E na época eu já trabalhava, né? Comecei a trabalhar com 16 anos. Aí você perguntou, né? Como foi a decisão pela profissão, né?
Eu fazia colégio técnico e, ao mesmo tempo, eu fazia profissionalizante, né? Então, na época, eu tinha escolhido por fazer administração de empresas. Só que eu entrei para fazer o técnico um ano antes do que podia. Eu entrei na 8ª série para fazer, porque eu estudava na escola pequena e tudo mais. E eu me formaria um ano antes de terminar o 3º colegial. Aí a diretora da escola uma vez chegou para mim e falou assim, então, você não quer cursar um ano de processamento de dados? Porque daí você vê como que é, só para você não terminar um ano antes. Então a gente segura seu 2º ano, né, de administração de empresas, você volta ano que vem, mas nesse meio tempo você não ficar sem fazer nada, faz o curso de processamento de dados. E eu gostei bastante, só que eu já trabalhava na área administrativa, né, porque eu fazia estágio na Pernambucanas e tudo mais, e sempre tentando começar a ir para a área de tecnologia. Aí chegou um determinado momento, não deu mais, entrei na faculdade, falei, então é isso que eu quero. Terminei o curso de administração, me formei, né, como técnico de administração, e entrei na faculdade de ciência da computação. Né? Então, foi muito mais para conhecer e entender como que funcionavam as coisas. Né? Nessa época, além do curso de administração, eu trabalhava na Pernambucanas e eu vendia computador. Então, eu montava, via na Santa Efigênia, Já tinha empreendedorismo ali. Pegava todas as peças lá, comprava as peças e montava computador para amigo, para parente, para o pessoal que trabalhava na loja, para alguns clientes que eu já tinha ali da loja, e fazia algumas manutenções, assim, de final de semana, fora de horário. Né? Então, sempre buscando alguma coisa diferente. O que eu acho legal é que quando você se envolve muito com tecnologia, você sempre está um passo à frente, né? Então, porque você tem que se manter muito atualizado. Aí eu brinco que depois que eu entrei na faculdade, eu nunca mais parei de estudar, né? Então, a gente tem até alguns amigos lá que falam, eu vou fazer um curso. Pô, de novo, curso, Miluzi, deixa um pouquinho pra gente, né? Vem aqui, passa esse curso pra mim que eu quero fazer. Né? Então, eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, eu gosto de estudar, eu gosto de estar procurando informação e eu gosto de estar trazendo coisas novas. Essa decisão por tecnologia não teve influência paterna? Teve alguém na família ou não? Não. Meu pai sempre trabalhou na área mecânica, né? Então, ele é engenheiro de produção, né? Ele faz toda a parte elétrica de robôs, né? Então, faz a programação elétrica e eletrônica de componentes. Então, ele trabalhou na fábrica nova da Volks, quando lançou o novo Polo. A fábrica do Classe A, foi ele que fez, ele com a equipe dele que fizeram tudo, né? Então, trabalhou na Siemens aí até se aposentar e depois ainda continuou uns 15 anos prestando serviço. Então, eu sempre tive muito contato com tecnologia, mas não necessariamente informática, né? Então, tecnologia de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Meu pai, às vezes, falava das coisas que ele fazia, eu falava, nossa, eu quero isso. Mas eu nunca consegui entender muito bem o que meu pai fazia, porque era muito mais a parte eletrônica do que a parte de tecnologia, né? Sim. Tentei algumas vezes, fui com ele na Volks algumas vezes, enquanto estava de férias, para ver algumas coisas. Então, eu sempre tive curiosidade de conhecer esses ambientes, né? Tanto que eu falo, a minha experiência, eu passei por várias áreas de negócio, por vários segmentos de empresa, porque eu queria conhecer as coisas. Então, eu trabalhei desde a parte de fábrica, entendendo como funcionava o processo de fábrica, até a empresa que eu fico o dia inteiro dentro do escritório. Né? Então, eu acho que essa vivência é bacana, né? Como que você consegue conhecer e passar por todos esses tipos de segmento. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãs. As duas uma fez publicidade e propaganda e a outra fez relações públicas. Nenhuma das duas trabalha na área, as duas trabalham na área financeira. Olha que né? interessante. Então, é bem bacana. Assim, cada um foi para uma área diferente e as duas acabaram seguindo pelas mesmas empresas e hoje estão em empresas separadas, mas trabalham na área financeira. Bacana. Bom, você entra na faculdade, a princípio já, então, conhecendo a área de atuação, porque já estava fazendo ainda muito jovem ali, já empreendendo também, né, e atuando paralelamente. E aí você, na faculdade, se encontrou de vez. Isso, na verdade eu falo que a faculdade me serviu para mostrar que eu não gostava de programação. Eu gostava de tecnologia, mas eu não era um bom programador. Eu gosto de desenvolver projetos pessoais, eu não gosto de ter aquela obrigação de entregar o software e tudo mais. Então, eu comecei minha carreira em suporte, migrei para desenvolvimento de sistemas e depois disso eu tive uma oportunidade em uma das empresas que eu trabalhava, que uma das pessoas que cuidava da parte de processos teve um acidente e ele me chamou e falou assim, você quer ficar no meu lugar? Eu te ensino, você fica, quando eu voltar eu pego de novo essas funções. E foi aí que eu me apaixonei realmente pela área de tecnologia e processos, né? Porque ali eu comecei a ter contato, né, não só com ferramentas de BPM, ferramentas de automação, mas com a área de negócio, muito mais em si. Porque quando você está na área de tecnologia, chega a demanda, você dificilmente discute algumas coisas, né? Eu estou falando aí de 15, 20 anos atrás. Você quase que vira um redator ali. Você vai pegar uma especificação funcional pronta e vai ter que codificar.
Hoje, com os métodos ágeis, que os desenvolvedores estão participando mais das decisões, participam mais da discussão, constrói o produto em conjunto, né? Antigamente você recebia uma folha, faz esse relatório aqui, os campos são esses. Faz isso aqui, essa é a especificação. Então eu nunca tive que pensar muito para fazer. Quando eu fui para a área de processos, que era basicamente fazer automação de processos dentro de plataformas, eu tinha que sentar com o usuário, eu tinha que entender o que ele queria, tinha que propor a melhor solução. Então às vezes você falava assim, legal, vou pegar um relatório de viagens. De onde vem a informação? Para onde vai a informação? O que conecta com o quê? Eu preciso ligar algum sistema no outro? Tem intermediação, tem pagamento, tem isso, tem aquilo. Então você começa a ter uma visão muito mais holística de todo o cenário de tecnologia, né? E foi por isso que eu me apaixonei. Aí terminei a faculdade, né? Já trabalhando na parte de processos. Então montei escritório de processos, fiz gestão de projetos tradicional, né? Então já fui da época do PMI lá, de decorar todo o PMBOK, fazer a prova de certificação, estudar pra caramba aquilo lá, para poder aplicar. E eu falo que eu gerenciei projetos de tudo quanto é coisa que você pode imaginar, de lançamento de app à construção de prédio, né? Então, tive construção de data center em Santana de Parnaíba, migração de empresa do Rio de Janeiro para cá, e aí migração de empresa, não só a parte de tecnologia, mas trazer as pessoas, procurar lugar para essas pessoas ficarem, construir o prédio novo onde a empresa ia ficar, construir o data center, fazer toda a migração das pessoas e dos ativos da empresa, né? Então, é muito mais do que só a tecnologia, né? Você acaba tendo a visão da empresa como um todo. E aí, com isso, você acaba pegando melhorias de processos, né? Então, você começa a entender como a empresa funciona e começa a sugerir melhorias. E eu sempre fui muito a favor de fazer benchmarks, né? Então, do mesmo jeito que eu sempre abri as empresas onde eu estava para que pessoas viessem conhecer, eu sempre bati na porta de amigo e falei assim, cara, eu quero entender como funciona a tua empresa, vamos bater um papo? Então, muito antes da gente começar a falar da parte ágil, né, que tem as guildas, que tem você trazer as pessoas para dentro, tem você abrir a empresa, eu já fazia isso lá no passado, né? Então, eu sempre tentei pegar a benchmark de empresas maiores e tentar aplicar nas empresas onde eu estava, né? E às vezes você fala assim, legal, é muito bom como funciona isso, só que aqui não vai funcionar, então vamos adaptar? Então, você pega o melhor dos mundos ali e traz e tenta aplicar no seu dia a dia, né? Então, eu sou muito a favor disso. Eu vou pegar um gancho nisso que você falou, porque, afinal de contas, nós estamos aqui no mundo de conselheiros, falando para conselheiros, mas também falando para muitos empresários, né, donos de empresa, fundadores, que estão pensando, namorando com a ideia de conselho para suas empresas. E você falou uma coisa interessante na sua fala, que é a questão do benchmark, da analogia, da modelagem, de olhar para outras empresas, negócios maiores e adaptá-los a negócios menores ou negócios distintos, né? Então, por que um tema numa indústria farmacêutica não pode ser usado numa indústria de brinquedos? Pode, com as devidas tropicalizações aí, ajustes, né? Mas por analogia a gente pode levar muita coisa. E um conselheiro numa empresa, o interessante disso é que esse conselheiro ele vem com uma bagagem de outras empresas que aquele empresário não teve a experiência, né? E que por analogia, por comparação, podem servir, podem ser muito úteis. Eu vejo alguns empresários que eles falam assim, eu tenho uma empresa farmacêutica, então eu quero contratar um conselheiro que já foi diretor de tais indústrias da área de farmácia. Não! Isso aí você já conhece esse setor. Você tem que trazer um cara do varejo, você tem que trazer um cara do setor civil, de outras frentes que pensam e olham o mercado diferente do que você está olhando, porque vai ajudar você a pensar o seu negócio diferente. Você não precisa tirar o seu negócio da mesmice. Sim. Então, são pessoas com cabeças diferentes, né? Frescas, digamos assim, que vão conhecer, entender o seu negócio, mas mais do que isso, como diz o Eduardo Gomes, elas conhecem de negócios, de outros negócios. Isso é muito importante. Você concorda? Sim, exatamente. Eu acho que a gente, como conselheiro, como consultor, a gente tem que entender muito mais de negócio do que do negócio da empresa em si. O negócio da empresa, o empresário, o dono da empresa, os diretores ali, eles já conhecem muito bem. Por mais que eu me especialize, se eu não trabalho 24 horas por dia igual eles naquele negócio, eles sempre vão saber mais do que eu. O que eu vejo a gente precisa trazer uma oxigenação diferente, a gente precisa trazer outros vieses, outras lentes, para que eles possam assistir e ver isso de forma diferente, né? Eu gosto muito da analogia que eu dava quando a gente fazia a parte de transformação digital, né? Às vezes as empresas contratavam e falavam, não, eu quero um especialista aqui na área financeira. Tá, mas quantos especialistas financeiros você já tem aqui? Você já tem um time com 10 pessoas. Para que eu vou trazer mais uma como especialista financeiro? Por que eu não trago uma para o cara, por exemplo, da área de turismo, que é uma coisa completamente diferente, um mercado completamente diferente, mas que tem os seus desafios,
para ele fazer algumas provocações para tirar vocês da zona de conforto. Será que não é isso que vocês estão precisando? E ver muito tendência, né? Então, hoje você tem ferramentas sensacionais que ajudam você a verificar tendências de para onde os mercados estão indo, né? Então, lógico, tem algumas coisas que soam como futurologia, né? Então, assim, pode ser que aconteça, mas tem coisas que são pautadas, são coisas que estão realmente em pauta e todo mundo está falando sobre o assunto. Será que não vale a pena a gente começar a inserir esses assuntos? Com certeza. Eu atendo muito pequena e média empresa, né? Então, pequena e média empresa, eu acredito que é onde a gente consiga fazer maior diferença, né? Por quê? Porque normalmente as pessoas precisam de mais ajuda. Eles não tiveram uma formação tão clássica, né, na estruturação da empresa e normalmente eles precisam de apoio para poder crescer a estrutura, para poder começar a fazer uma profissionalização da gestão, muito parecido com o que acontece nas empresas familiares, né? Não, eu não sei se é uma das suas especializações, mas com certeza você tem algum domínio sobre isso, a questão de cibersegurança, né? Às vezes o pequeno ou médio empresário, ele acha que esse tema é só para a grande empresa. Só que a grande empresa já tem um departamento de TI robusto e tomando conta disso, enquanto o pequeno tem lá um estagiário, um técnico, alguém cuidando do servidor dele, quando tem alguma coisa, está na nuvem ou não, né, e não está preocupado. Ele sim está vulnerável a um cyberataque, mesmo ele sendo pequeno, não sendo uma empresa que está nas mídias, mas o terrorista, ele vai procurar a entrada mais fácil, né? É onde não tem o guarda na porta vigiando. E não vai ser na grande multinacional. Muitas vezes eles nem se preocupam com isso, né? Porque acredita que isso não vai acontecer. Exato. Então, a gente tem algumas parcerias, né? Então, eu falo, a cibersegurança é um negócio muito específico, né? Então, eu tenho parcerias com 2 empresas que, quando a gente identifica, quando eu faço o diagnóstico da empresa, identifico algumas vulnerabilidades, eu trago esse parceiro para poder ajudar, né? Porque realmente é uma coisa que a gente precisa se preocupar. E um conselheiro, quando chega numa empresa como essa, esse é um dos diversos exemplos que ele vai olhar. Opa, aqui tem uma lacuna, Sim. precisa atacar. Opa, seu departamento comercial precisa de um upgrade aqui porque vocês não estão usando as ferramentas tecnológicas a seu favor. Estão trabalhando ainda na moda antiga. Deu certo até aqui, mas como tem aquela frase, né? O que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar adiante. Isso é muito sério. Mas vamos dar um passo atrás e vamos voltar aqui para a sua carreira. Faculdade, já estava ali trabalhando. Quais foram as primeiras empresas? Conta para a gente um pouquinho desse início de carreira. Trabalhei como primeira empresa foi depois da Pernambucanas, né? Depois da área de administração. Você não conseguiu entrar na parte de tecnologia da Pernambucanas? Tentei até para a área de suporte, mas era super concorrido, que imagina, né? Todas as lojas sempre vai ter alguém que estava querendo ir para dentro da área de tecnologia. E aí, conversando depois, suporte, será que era, será que não era? E por coincidência, um dos meninos, o Márcio, fazia faculdade 1 ano depois de mim, eu estava no primeiro ano, ele estava no segundo, ele já trabalhava na TI da Pernambucanas, ele falava, cara, talvez não seja bacana, tentei para uma área de desenvolvimento. Então, ali na faculdade, eu fui conhecendo um pouquinho mais do mundo da tecnologia em si. E aí, eu fui procurar, entrei numa empresa que prestava serviço para Telefônica na época, que fazia toda a parte de suporte para instalação de speeds e tudo mais. E eu era interno da empresa e cuidava de todas as máquinas e todo o parque tecnológico da empresa. Eram 560 pessoas. Era eu mais uma pessoa que a gente cuidava de toda a parte de infraestrutura. Aí de lá eu saí, fui para uma empresa que era trading, se chama CISA Trading. Era a maior trading aqui da América Latina, né? Então era bem bacana que eu fui para a área de tecnologia e para a área de veículos. 2 coisas que eu amo, né? Carro e tecnologia. Então, eu brinco que ali eu aprendi bastante coisa, mais coisa ainda sobre carro, né? Inclusive, fui visitar algumas coisas bem bacanas aqui. Quando chegou o Pagani Zonda no Brasil, a gente foi na loja ver o carro primeiro que todo mundo antes do salão, né? E tudo mais. Mas aí, na área de tecnologia lá, eu descobri que eu gostava de programar, peronomútil, e foi aí que eu tive a oportunidade de assumir essa área de processos, né? Então, peguei toda a parte de mapeamento de processos da empresa. Fiquei na CISA por uns 5 anos, saí de lá, fui para a GRV Solutions. Na GRV eu já fui como responsável pela parte de processos e projetos da empresa. Foi a empresa que eu fiz a migração do Rio de Janeiro, fiz os projetos de data center e tudo mais. E lá foi muito bacana porque eu tinha um contato direto com os donos da empresa. E ali eu vi que, cara, é legal porque os caras têm essa empresa, tem mais uma série de empresas. Por que será que eles conseguem isso? E aí foi que eu fui começar a entender um pouquinho mais desse mercado corporativo. Né? Não só do funcionamento da empresa, mas do funcionamento do empreendedorismo como um todo. Então eu percebi que as pessoas normalmente não estavam em um único empreendimento, eles tinham outras coisas, eles tinham 2 ou 3 frentes de empresas diferentes, cada uma às vezes para um segmento diferente ou até mesmo complementares,
formando uma teia e uma rede de relacionamento muito forte, né? Então lá foi bacana para mim, porque não só pelo conhecimento de tecnologia, né, foi a primeira vez que eu tive time, que eu gerenciei time, então teve toda uma parte de crescimento pessoal e profissional Sim. também, mas por uma parte de entender mais como funcionam os negócios. Ver os donos da empresa falando sobre investimento, sobre trazer outra empresa, comprar outra empresa. Então, nesse meio tempo, a gente foi comprado pela CETIP, então teve toda a fusão da GRV com a CETIP, depois virou B3. Então, eu participei de todo esse processo, né? Eu falo que na minha carreira eu tive várias fusões e aquisições ao longo da carreira, né? Então, isso é bacana também porque dá uma visão. Sempre uma empresa maior comprando a menor e muitas vezes não é a menor que se adapta à maior, né? A gente consegue fazer os processos da menor, que estão mais estruturados, fortalecer e crescer bastante dentro da empresa que foi Bacana. que nos adquiriu, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu vou dar um passinho aqui atrás, porque você falou que percebeu, né, nesse hall de empresários que eles tinham mais de um negócio, né? Sim. E que esses negócios às vezes eram um complementar ao outro, ou mesmo de setores distintos. O Walter Longo, né, que é conselheiro aqui da Board Academy, ele fala muito sobre ecossistema. Então, é aquela empresa que começa aqui pequenininha, mas aí monta um segundo negócio, se associa a um outro parceiro aqui, e quando você vê, você tem como se fosse uma teia de aranha, né? Várias empresas conectadas, onde uma compra e vende da outra, se assessoram, se ajudam. Isso é muito interessante e tem empresário que não está olhando para isso, né? E é engraçado, porque algumas empresas deixaram marcas na história que a gente deveria aprender com elas, mas precisa estudar, né? Você vê o caso da Sony, você vê o caso da Kodak, da Fujifilm, da Olivetti, que mais? Singer, enfim, Xerox, empresas que foram potências, mas que ficaram muito isoladas, não criaram esse modelo de ecossistema, de ter outros negócios, ampliações, né, e empresas parceiras, e como é importante, e você não precisa ser muito grande, aí eu vou conectar com a segunda etapa da sua fala. Às vezes a gente pensa que só empresa grande consegue fazer isso. Não, e pelo contrário, o grande é o transatlântico, é mais difícil manobrar. O pequeno, o método ágil, tudo deveria ser mais fácil, né? Mais rápido. Com certeza. O que eu falo muito, eu fomento muito com os empresários que eu converso não necessariamente você precisa ter 4 ou 5 empresas, você precisa criar uma rede de relacionamentos muito forte. Você precisa fechar boas parcerias. É isso. Né? Eu falo, na minha consultoria, dificilmente eu pego um projeto de desenvolvimento de software para que eu desenvolva, mas eu entrego o desenvolvimento de software. Mas eu tenho 2 parceiros muito fortes que me ajudam a entregar isso. O cliente percebe isso? Não, porque para o cliente é a minha empresa. Mas dentro de casa eu tenho um relacionamento muito forte que eu faço a gestão do desenvolvimento e alguém faz toda a implementação técnica, né? Então eu sou muito favorável de parcerias. E não necessariamente você precisa criar todas as empresas, você precisa conhecer empresários que tenham negócios que possam ter sinergia ou ampliar o seu portfólio de entrega. Tá? Então é muito sobre isso que eu falo, redes de relacionamento. Como que a gente pode aumentar essa rede de relacionamento e fazer ela jogar a nosso favor. E quando você lidera um projeto, você entrega valor agregado para o cliente, né? E todo mundo ganha. Eu estou lembrando aqui que eu trabalhei numa empresa que nós fabricávamos latas de bebidas, latas de alumínio para cerveja, refrigerante, sucos, enfim. Esse era o core business da empresa, a lata. Porém, quando eu olho para o cliente lá na ponta, que faz, vamos dizer aqui, Coca-Cola ou qualquer outra marca, que faz ali a bebida em si, o que ele quer? Ele precisa de um vasilhame, que pode ser vidro, plástico, né, PET, alumínio, para colocar a bebida aqui, é o core business dele, para colocar a bebida naquele recipiente e entregar para um cliente no mercado, distribuidor, enfim, para o cliente na casa dele lá também tomar. Quando você entende a cadeia e entende o destino final dos produtos, você pode montar ecossistemas. E foi o que a gente fez lá na época. Em vez de vender a lata para esse meu cliente, nós entregamos para ele a bebida dele envasada. Com isso, eu assumi a responsabilidade pelo transporte, a responsabilidade por colocar as latas na linha dele, a responsabilidade por envasar a bebida dentro da minha lata, lacrar, paletizar e armazenar para ele. Daí por diante, ele entrega aonde ele quiser. Eu podia ir até mais longe se ele me deixasse. E você vai indo, galgando e conquistando isso aos poucos. Mas eu tirei do colo do meu cliente um problema que é como é que eu faço com a minha bebida esteja envasada, lacradinha, pronta para consumo. Eu resolvi esse problema. Né? Aí você tem qualquer outro negócio que o cara está aqui fazendo um único item.
Mas esse item vai aonde? Não, vai no item maior, que vai no maior, que vai no maior. E se a gente cria uma rede? E você falou muito bem, eu não preciso ser dono de tudo isso. No começo eu vou indo com as parcerias. Pode ser que isso aqui faça sentido depois eu montar uma empresa. E às vezes não. Com parceiros está funcionando tudo bem, né? E vamos em frente. Mas vamos de novo. Toda hora a gente vai e volta aqui na sua carreira, né? Trabalhou nessa empresa por algum tempo, fez a mudança para São Paulo do Rio, certo? Isso. E como é que foi a sequência? Aí depois disso eu acabei saindo e entrei nas consultorias de tecnologia. Aí as consultorias passei por quase todas, né? BRQ. Aí a carreira é diferente porque são por projetos, Sim, né? é por projetos. Dificilmente você tem uma ascensão muito grande dentro da própria consultoria, né? Porque normalmente você trabalha focado em projeto e entrega os projetos, mas isso fez com que eu tivesse uma ideia de negócios muito diferentes. Então, eu trabalhei um tempo no Axê, no laboratório, então fui lá na fábrica, na produção deles, entender como funcionava, como fazia o medicamento, como que embalava, como que criava-se uma droga nova, como que fazia todos os testes, validava. Então, todo o processo produtivo da área farmacêutica eu entendi e entendi como funcionava. Ah, legal. Depois tive uma passagem pela DASA, também é na área médica, mas é um outro segmento, não faz mais medicamento, é medicina diagnóstica. E aí, na DASA, foi uma passagem bacana, porque foi o mapeamento dos processos da empresa como um todo. A gente tinha um time de quase 40 pessoas só para mapear os processos, tanto da DASA, né? Então, aqui em São Paulo, que é Lavoisier, Delboni, quanto do Rio de Janeiro, né? Então, Sérgio Franco, alguns laboratórios bem específicos. E aí que eu comecei a entender como funcionam grandes empresas. Você fala assim, deve ser tudo muito bem organizado. E aí você vê que quando você chega numa empresa muito grande, você tem vários núcleos e várias empresinhas diferentes funcionando, né? E a dificuldade, e para que a gente foi contratado na DASA, foi isso, né? Como que a gente padroniza os processos para que a gente tenha uma linguagem comum com todos os laboratórios. Então, não importa se ele vai no laboratório marca premium, no laboratório intermediário ou no laboratório de entrada, o paciente ele tem que ter o mesmo atendimento, dadas as devidas diferenças, mas o processo tem que ser o mesmo. Então, desde a recepção, da coleta, do envio do material, da disponibilização do resultado. Como que a gente padroniza isso dentro de uma empresa com, 10, 15 mil funcionários? Então, foi bacana que eu passei por essa parte também. Então, conheci bastante de como funciona a parte de medicamentos, a parte de exames laboratoriais. Entendi aquelas máquinas gigantescas, o processo burocrático que é para a gente importar uma máquina nova. Às vezes o laboratório quer disponibilizar um exame, não pode, e é muito mais por restrições governamentais do que qualquer tipo de outra coisa, né? E voltei para a área de tecnologia, né? Agora já trabalhando muito mais na parte de agilidade e transformação. Nesse meio tempo, eu assumi como subsíndico do meu prédio, tive umas maluquices de fazer curso de síndico profissional, porque queria trabalhar com isso. Tive um app de síndico profissional chamado Sindicontrole. Então, durante 1 ano e meio, aí a gente desenvolveu algumas funcionalidades que hoje tem quase todos os apartamentos, que é um aplicativo que você pega, cadastra o visitante, recebe notificação que chegou a encomenda. O nosso app tinha tudo isso, só que além disso ele tinha um módulo específico para o síndico profissional. Então, tudo que o síndico precisa para fazer a gestão do condomínio, as obrigações e tudo mais. Então, aí frequentei entidade de classe de síndico, de administradora, de contabilidade para condomínio. É um mundo bem diferente, é um mundo que rola muito dinheiro, para quem sabe tá lá no meio das coisas, né? Mas é uma coisa que daí eu brinco que você não tem mais vida, né? Então, se você quer ser síndico profissional, é um segmento bacana, mas é bastante dor de cabeça, né? Então, mas é interessante porque você começa a ver que nesse modelo o ecossistema funciona muito bem. Porque você tem desde a construtora, que é quem constrói o prédio, quando ela entrega já tem uma administradora, já tem um síndico contratado, já tem uma empresa que vai fazer a limpeza, já está tudo contratado e já sai disso no pacote. E é muito difícil você mudar isso, né? Então, mas foi uma experiência bacana, que foi uma experiência de empreendedorismo. Eu tinha, dentro de uma das empresas de tecnologia por onde eu passei, a gente trabalhava só com sistemas de BPMS, automação de processos, e esses sócios que eram meus parceiros, esses sócios da consultoria que eram meus parceiros nessa implementação. Então foi bacana, porque a gente conseguiu investimento para desenvolver o app, rodou bem, até que a gente vendeu o app depois para uma das administradoras que eram nossas parceiras. Legal, bacana. Essa daí foi bem bacana. Deixa eu pegar um outro gancho que você trouxe aqui também. Quando você foi então para as consultorias, você desceu no chão de fábrica, você foi entender o processo, né? E quando a gente fala aqui na Board Academy com os conselheiros, especialmente
Você que está nos assistindo, né, e ainda não é conselheiro, fica aqui uma recomendação nossa, enquanto Board Academy, formadora de conselheiros, é que todo conselheiro precisa visitar o chão de fábrica. Chão de fábrica, eu digo no popular, mas se é um escritório, enfim, conhecer a operação daquele negócio. Um conselheiro não é aquele que trabalha apenas uma vez por mês numa reunião online. Longe disso. Ele precisa... quando ele entra, talvez ele não conheça, né, Miluzi, o negócio daquela empresa, mas à medida que ele entra, ele precisa começar a entender o negócio. Vai visitar feiras, entender quem são os concorrentes, quem são os fornecedores, os clientes, visita então a operação para poder ajudar de uma forma mais completa. É muito fácil entrar numa reunião uma vez por mês e dar opinião sobre algo vazio, algo que você não conhece, que você não viu, né? Ou pior, escutar só aquilo que os componentes ali do conselho, a diretoria da empresa querem te contar. Mas você foi lá no chão de fábrica para ver quais são as dores dos operadores, qual o gargalo no processo está acontecendo lá, por que tem um problema que não se consegue resolver na empresa? Visite o operacional, converse com mais pessoas da empresa. Você vai ser um conselheiro melhor, com certeza, e vai poder gerar maior valor agregado para as empresas onde você atuar. Mas vamos voltar aqui. Projetos interessantes que você fez nesse período. Conta pra gente aí. Você estava migrando já para os projetos ágeis, né? Sim. Mas um case de sucesso, algo ou até desafiador, enfim, que deu certo ou que deu errado, por que não dizer? Porque a gente aprende mesmo nos erros, né? Puxar só um gancho antes, que você comentou sobre estar presente na operação, né? Eu acredito muito nisso, né? Principalmente porque a história contada pelos empresários normalmente é diferente da nossa percepção. Então eu falo... Eu não sei se eles não sabem ou se eles querem se enganar. Eu também tenho essa dúvida. Às vezes eu acho que é um misto dos dois, tá? Mas eu também eu sou muito favorável de assumir uma empresa ou vai começar a conversar como conselheiro, desça na operação, entenda os principais problemas, entenda os principais vícios que a empresa tem e saia um pouquinho só lá do board, né? Não fica só na cadeira dos executivos, porque normalmente eles não têm uma visão do todo. Então vale a pena descer um pouquinho e conversar com quem realmente está lá no operacional. Eu gosto de um teste, ó, fica a dica desse teste aí, pessoal. Empresa que diz que tem padrão de qualidade altíssimo, que é outstanding, né? E todo mundo tem que ter a obrigação. Mas tem empresa que bate no peito e se orgulha muito disso. E aí eu gosto de chegar em empresas assim e já começo, se for uma fábrica, por exemplo, já na portaria. Como que é o atendimento do porteiro? Você entra na recepção, como que é o atendimento da recepcionista? Te trazem para uma sala de reunião. Como que é o cafezinho e a água que vão te servir? Como é que eu posso ter aqui dizendo que eu estou vendendo um iPhone, um produto sensacional, mas nessa que é a linha de frente do atendimento ao meu cliente, ao meu visitante, está tudo precário, os funcionários mal preparados, né? Vem um porteiro me atender que está com o uniforme amassado, rasgado, o café que me serviram foi requentado. Então são detalhes que às vezes passam despercebidos e as empresas estão perdendo aí muito dinheiro, muitas oportunidades por causa disso, né? Mas está investindo bastante lá em tecnologia, em engenharia, para desenvolver o melhor produto. Mas o processo em si... Mas o processo... Sim. É bem difícil, né? Mas vamos lá, falar dos projetos, tá? Teve um projeto bem bacana, é um projeto de falha, não teve sucesso, mas que serviu de bastante aprendizado. Imagina que a empresa que contratou a gente, ela queria fazer o que é o gravames hoje dos veículos, ela queria fazer isso para os imóveis, né? O gravames, não sei, para quem conhece, é quando você financia um carro, você tem obrigatoriamente uma anotação falando que aquele carro é seu, mas na verdade é do banco, mas está com usufruto seu. E é da alienação. Alienação. A gente queria fazer a mesma coisa para os imóveis. Só que o Detran, ele demorou 10 anos para conseguir unificar e criar uma padronização para todos os estados do Brasil. 10 anos para que a gente pudesse fazer isso, e daí foi a CETIP, a GRV Solution, na época que criou, né? E depois passou para a CETIP e hoje é B3. A ideia de fazer para os imóveis veio de uma outra empresa, e aí eles queriam fazer todo esse processo. Só que qual que é a dificuldade? Cada cartório tem o seu padrão diferente. Cada cartório tem o seu modelo diferente. A única coisa que eles seguem iguais é a tabela de emolumentos, que é por estado. O restante, padrão, tecnologia, acesso, é completamente diferente. Tem o seu Zezinho da esquina, que tem lá o cartório dele,
que é extremamente manual e você vai pedir um documento para ele, ele vai demorar 2 semanas para achar e localizar esse documento e te mandar uma fotocópia daquilo ou redigir novamente aquele documento. Quando tem cartórios muito mais automatizados que você pede pelo próprio site, ele já localiza e já te envia o documento. Existe uma regulamentação sobre isso? Não existe. Cada cartório pode fazer do seu jeito. Cartório me parece que ainda é algo muito provincial, não é? Então, sim, e isso vem desde Brasil colonial, né? Quando dividiu lá em capitanias hereditárias, criou-se a necessidade de falar que alguma coisa é válida realmente, e esses caras hoje têm, e eu falo, né, que eles são sócios do governo. Então, quando você tem um cartório, para que você vai se preocupar? Você não precisa se atualizar, você não precisa criar coisas novas, porque você sempre vai ter o seu rendimento. Alguns cartórios estão fazendo a diferença agora. Tem cartórios muito profissionais. Criaram-se agora alguns cartórios virtuais e tudo que está funcionando bem tem incomodado. E na época do projeto, a gente tentou, inclusive, dar tecnologia para o cartório, dar treinamento, dar capacitação. O que a gente escutava é assim, mas não precisa. Para que eu vou fazer isso? O tabelião vem aqui uma vez por dia, assina tudo que precisa e vai embora. Mas aqui a gente não precisa, eu procuro, porque daí eu gero dificuldade para poder vender depois. Então foi um projeto aí de 1 ano. Eles investiram bastante em equipamentos, era tudo IBM, então a gente tinha um parque tecnológico da IBM fantástico lá para fazer processamento, para fazer tudo, e acabou não dando muito certo. Nessa mesma consultoria, que eram os meus sócios, né, na parte do Sindicontrole, a gente atendia muito órgão público, e aí foi uma outra escola para mim, né? A diferença de trabalhar com empresas privadas e trabalhar com órgãos públicos, né? Então, órgãos públicos, primeiro que você precisa convencer as pessoas que estão lá que realmente aquele projeto faz sentido e que eles precisam se engajar, né? Então, um dos projetos mais bacanas que eu toquei com essa parceria público-privada, né, uma consultoria privada trabalhando com órgão público, foi o Tô Ligado Diadema, que é um app que você andava pela cidade, você podia fotografar alguma coisa que aconteceu. Passei aqui, tem um buraco no chão. Eu entrava pelo app, fotografava, mandava diretamente para o site da prefeitura. Então, o nosso app que foi desenvolvido tinha todo um workflow de processos que desencadeava uma série de coisas dentro da prefeitura para criar os protocolos de atendimento. E aí o munícipe conseguia interagir com a prefeitura, ver se... Todo mundo virou fiscal. Ver quando que aquilo lá estava planejado para ser reparado ou não. Então, a gente pegou tudo que era feito no Poupa Tempo, né? Lá chamava Ganha Tempo, e a gente criou uma camada externa que fazia já a intercomunicação. Então, para que eles precisavam sair da casa dele e ir lá no Ganha Tempo para abrir, se eles tinham um app agora na palma da mão. E além dos serviços do próprio Ganha Tempo, serviços internos da prefeitura realmente que a gente precisava que ele levasse as coisas até lá. Vou dar uma entrada, sei lá, numa alteração de planta de casa. Eu não entrava, eu tinha que ir direto à prefeitura. Eu podia subir todo o documento pelo site ou pelo app, a prefeitura fazia todas as aprovações, dava conforme ou não conforme, já fazia tudo automatizado. Então, esse foi bem bacana. E a equipe de lá era muito bacana, né? Porque eles entendiam... Foi implementado, deu certo. Foi implementado, ele só foi descontinuado depois quando mudou o prefeito, né? E aí esse é um outro problema de órgão público, né? Normalmente eles não têm continuidade. Então, você entrega projetos bacana, que se não virar muito pela população, aquilo acaba em desuso depois, porque vai chegar um outro prefeito, com outros interesses, com outras plataformas de governo, e aí muitas vezes isso é descontinuado. Mas aí foi interessante para entender que, legal, você tem então um tempo muito específico para entregar um produto que vai fazer sentido, e você precisa fazer com que esse produto viralize dentro de uma prefeitura, por exemplo, para que isso não morra depois, né? Então, esse foi bem bacana. Além disso, tiveram alguns outros projetos, mas todos eles sempre baseados muito em melhoria e otimização de processos. E aí, ali eu já tinha um time, né? Então, eu não desenvolvia mais, mas eu coordenava os times de desenvolvimento, né? Vamos pegar um gancho nessa palavra que você falou. Melhoria e otimização de processos. O conselheiro, numa empresa, ele tem que olhar para isso. Ele pode não ser alguém ligado em tecnologia, não ter esse background, mas ele tem que olhar para a empresa e apontar o que pode ser melhorado. Sim. Porque, afinal de contas, uma empresa cresce, ou melhor, uma empresa tem melhores resultados se ela cresce, é um caminho, mas também ela tem melhores resultados se ela reduz custos. Sim. E melhorar um processo pode trazer ganhos consideráveis de resultado, né, na redução de custos, de despesas que a empresa poderia não ter, através, aí sim, utilizando uma tecnologia, uma automação, uma robotização, um aplicativo, né? Uma inteligência.
E às vezes eu sinto, Melise, não sei se você, na sua experiência, você tem visto isso, mas muito empresário afogado no dia a dia da empresa, ele mesmo não tem tempo para repensar o negócio dele, né? Então, muitas vezes, quando algum empresário nos procura, mas para que ter conselho, né? Não sei, não estou confortável ainda se eu preciso mesmo ter o conselho ou não. O conselho não vai tirar o poder dele, o conselho não vai dizer que ele vai se aposentar ou não, mas o conselho vai tirar ele desse momento que ele está totalmente operacional, para pelo menos uma vez por mês que seja, parar com outras cabeças pensantes para repensar o negócio, né? Esse é um conselho que faz sentido. Você organiza um conselho só para olhar os resultados do mês anterior, isso o seu departamento financeiro, contabilidade, auditor fazem, né? O Eduardo Gomes e o Udo sempre falam, né, que o conselho consultivo ele tem que olhar aí pelo menos 70%, 80% para o para-brisa, ou seja, para frente, para o futuro dos negócios. E 10, 20, 30, no máximo por cento, olhando pelo retrovisor, que é olhar para trás. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Na verdade, a gente precisa entender, eu acho que quando você monta um conselho, ou o objetivo de você chamar pessoas externas à sua organização, é obrigar o empresário a pensar estrategicamente. É tirar realmente o dia a dia, o operacional dele, para trazer novas informações e novas vertentes que talvez ele não veja, né? Eu acho que muitas vezes eles estão muito imersos no dia a dia, estão super preocupados com a operação e acabam não conseguindo pensar a longo prazo, né? O que eu sempre trago de provocação é, legal, o seu produto hoje é o que está te mantendo, né? É o que está trazendo a receita, certo? Qual é o próximo produto que você vai criar para matar a sua empresa? Ah, como assim? Legal, o teu produto tem mais quanto tempo de vida? Ah, não, produto eterno. Cara, nada é eterno. A velocidade com que as coisas mudam hoje, a velocidade com que surgem novos concorrentes, as novas tecnologias que surgem, a gente nunca sabe se um produto vai durar 1 ano ou 5 anos ainda. Então, o que você está pensando que a sua empresa vai fazer daqui a 6 meses para poder começar a não depender tanto desse produto e ter uma nova fonte de receita? Qual é o novo produto que você vai trazer? Qual é a nova tecnologia? Qual é a nova parceria? Então, eu fomento muito sobre isso, né? Então, legal, a gente precisa entender o seu produto hoje, o serviço mais vendido hoje, melhorar ele para que ele fique mais eficaz e mais eficiente e para que a gente possa escalar ele sem ter que aumentar na mesma proporção o número de pessoas, o número de recursos, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode aprender bastante com as Big Techs, eu acho que é isso, né? Como que você escala um produto sem escalar na mesma proporção a quantidade de pessoas, a quantidade de máquinas, a quantidade de equipamentos. Como que você faz para ter uma eficiência, uma escala operacional, sem escalar na mesma proporção a gente, né? Então, lógico, tem muito a ver com tecnologia, mas às vezes é uma melhoria de processo, né? Então, às vezes você tirar uma aprovação desnecessária de um formulário de reembolso de despesas já poupa 10 minutos por dia. Se a pessoa faz 300 reembolsos de despesa no mês, quanto já não poupou de tempo daquela pessoa? Quanto não custa, às vezes, um diretor parar lá só para poder dar um cara crachá, conferir, não, isso aqui eu vou aprovar realmente, né? Então, é muito sobre isso. Como que a gente pode melhorar esses processos e deixar eles de forma automatizada? Aí, dando exemplo de reembolso de despesas. Você precisa criar isso dentro de casa? Não, hoje você tem 10, 15 startups que só fazem isso. Você paga um valorzinho pequeno para ir lá e ele resolve uma dor de cabeça sua. Vale a pena você manter isso dentro de casa ou desenvolver toda uma tecnologia para isso? Às vezes não. É sobre isso que eu falo, né? Vamos procurar as parcerias que façam sentido e te ajudem a ampliar o seu negócio. Você falou uma coisa muito interessante. Eu não preciso criar do zero. Tem muita coisa que... Se for tentar montar um projeto específico para sua empresa, você vai contratar gente, recurso, e sendo que tem um monte de startup aí que trabalha exatamente sob demanda, né? Ele tem a ideia, mas ele adapta aquilo à sua necessidade e te resolve um problema. Muito bem, muito bacana. Eu tenho bastante cliente que chega para mim e fala assim, eu queria desenvolver um RP aqui para fazer o controle, contas a pagar, contas a receber, estoque. Falei, tá, vamos lá. Primeiro ponto, você tem ideia de quanto custa desenvolver um RP de zero? Não, mas eu acho que, sei lá, com 100 mil reais eu faço. Não, não faz. Vamos lá, segundo passo. Você precisa e tem coisas muito específicas que você precisa desenvolver. Meu negócio é único. É uma coisa que só você faz, não tem ninguém no mercado? Não. Então, legal. Vamos avaliar algumas plataformas de mercado? Aí você tem os RPs top de linha, como você tem RPs menores, que vão atender pequenas e médias empresas, né? Talvez você possa começar com esse pequeno, começa uma conscientização da utilização. Legal, chegamos num momento que esse RP não serve mais. Legal, vamos fazer uma migração? Vamos pegar um RP
melhor, intermediário? Vamos, depois a gente chegar num, sei lá, um SAP da vida, por exemplo. Mas você não vai começar direto com SAP, você não vai desenvolver um SAP do zero. É muito sobre isso que eu falo. Então tem muita empresa que às vezes... Eu tô com um caso que... Não, desculpa, só antes de você contar o caso, acabei de lembrar disso. Tem empresa que não precisa, com todo respeito ao SAP, que é uma excelente plataforma, mas não precisa do SAP, não precisa de uma Ferrari. Sim. Ele precisa de um Fusca. E aí tá gastando horrores, né? Porque a plataforma ela é tão boa, tão parruda, que ela tem o seu custo, o seu investimento. Mas aquela empresa, naquele momento, não precisaria de tudo isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas porque um amigo, no final de semana, a empresa dele tem SAP, então eu vou colocar SAP também. Sim. Falta de informação. Sim. Né? Eu tô com um caso bacana, que é um restaurante grande, né? Que me procurou, porque ele queria desenvolver um CRM, queria desenvolver um sistema para frente dos caixas, para frente das mesas e tudo mais. Eu cheguei para ele e falei, tá, legal, vamos lá. Quanto você tá pensando em investir? Ele me deu budget, eu falei, não dá nem para começar. Por que a gente não pega uma ferramenta de mercado? Porque não funciona. Vamos fazer um teste? Vamos fazer uma POCzinha? Peguei, sentei com a equipe lá, a gente desenvolveu. Em três semanas a gente entregou o CRM configurado para ele, entregou um sisteminha gratuito do Sebrae para frente de restaurantes, tudo integrado, funcionando bonitinho. Faz 6 meses que está funcionando até hoje, o cliente não teve quase nenhum desembolso. Mas por quê? Porque a gente conseguiu tirar a necessidade dele de desenvolver alguma coisa e pegou plataformas que já existem que supriu a necessidade. Né? Então, por isso que eu falo, o conselheiro é importante por conta disso. Às vezes a gente traz uma visão de fora que ele não tem. Então, o quanto ele não economizou só nessa, né? Em vez de desenvolver do zero, o Miluzi trouxe uma ideia, a gente foi, contratou uma consultoria, a consultoria fez a implementação de sistemas de forma gratuita para a gente, só com customização. Não, eu brinco, quando um empresário pensa que um conselheiro... Como é que eu vou pagar um valor X para um conselheiro trabalhar aqui na minha empresa uma vez por mês? Bom, primeiro que não é custo, é um investimento. Segundo que o retorno que esse conselheiro vai te dar, ou de abrir portas, ou de te ajudar a vender mais, ou de reduzir custos, o investimento que você tem no conselho se paga assim, em múltiplos. Né? Mas vamos voltar um pouco para a sua carreira. Legal. Depois... Você especializou em agilidade. Em agilidade, né? Processos, e depois fui para a área de agilidade. Aí na área de agilidade tive passagem por alguns projetos bacanas, né? Então, principalmente construção de bancos. Então, se você olhar no meu celular, eu devo ter aí quase todos os bancos possíveis e imaginários, porque eu avaliei a abertura de conta de cada uma das instituições para ver quais eram os pontos fortes, quais eram os pontos fracos, o que me irritava na hora de abrir. Né? Então, fiz o projeto da abertura, da transformação do BMG, né? De banco de varejo para de banco de investimento para banco de varejo. Participei, né, aí por uma outra consultoria de toda a parte da abertura de contas do C6, né? Então, desde a criação do C6 até toda a parte de implementação da abertura de contas do C6 foi feita dentro de uma plataforma que é o Salesforce, né? Então, todo o chatbot lá faz toda uma parte de integração, checagem de documento, integração automática, então é bem bacana. E, além disso, eu dava as aulas, né? Então, no final da noite, toda a noite, aí, todos os dias praticamente, dando aulas de agilidade, né? Então, métodos ágeis, transformação, matérias específicas como Management 3.0, facilitação de reuniões, eventos, cursos. Então, foi bem bacana. E nessa mesma época, eu acabei entrando como CDO dentro da Evermind, né? Que é uma consultoria especializada em Salesforce. Né? E lá foi interessante, porque eu conhecia já o Gustavo, que é o CEO há um bom tempo, e ele me convidou para ajudar a estruturar e para ajudar a melhorar toda a parte de processos das entregas que a gente fazia para os clientes. Então, lá é o que eu falo, a gente tinha 120 pessoas quando eu entrei e tinham 5 squads diferentes, 5 tribos diferentes, e cada tribo trabalhava de uma forma diferente. Então, eu brinco que eu tinha 5 empresas dentro da mesma empresa. Então, lá foi o momento onde eu vi na prática funcionar a estruturação de uma empresa para preparação para venda. Então, a gente estruturou todos os métodos de processo, desde a parte de pré-venda do cliente até a parte da entrega final com o Customer Success, depois, né, para a entrega. E, mais do que isso, toda a parte de como eu fazia o discovery para o cliente, como que a gente documentava o que o cliente queria. Então, treinei a equipe para que a equipe fizesse isso. Pois como que a gente faz a gestão do desenvolvimento? E aí tinha todo o time que ajudava a fazer a gestão do desenvolvimento e implementação. Depois disso, como que a gente colocava isso em operação, em produção para o cliente. Depois, como que a gente suportava isso. E aí, mais do que isso, né? Foi uma construção de 4 anos, onde a gente realmente mostrou todo o potencial da empresa, né? Tanto que a gente saiu, ganha
nos últimos 3 anos agora, a Evermind está sendo reconhecida como a melhor implementadora de Salesforce em todos os quadrantes que a Salesforce avalia na América Latina. É a única na América Latina que consegue ser líder. E muito disso veio da estruturação que a gente fez em toda a parte de processos e projetos. Então, aí não foi como conselheiro, né, mas foi uma visão muito de como você pode trazer pessoas de fora que não ajudaram a construir a empresa para ajudar a melhorar a empresa. Né? Então, os diretores que tinham na época lá, todos eles eram desde o começo da empresa, então cada um tinha as suas verdades. E aí chega alguém de fora e começa a colocar a dor. Tá vendo? Ó, o filho de vocês não é tão bonito. Ó, aqui tá errado nisso. Aqui precisa melhorar nisso. Você nem conhece de Salesforce, Luz? Eu falei, eu não preciso conhecer de Salesforce. Eu preciso conhecer de processo e eu preciso conhecer e ajudar vocês a melhorar o processo para entregar. O conhecimento do Salesforce ele vai vir com o tempo. Eu não preciso ser especialista em como eu implemento isso para poder ajudar a crescer a estrutura da empresa. Mesmo porque o Salesforce é o que a gente vende para o cliente. Não é só o que a gente usa aqui dentro. Né? Claro. E aí, depois disso, eu tive um convite da Meta, uma consultoria do Rio Grande do Sul, né, para fazer parte do time de pré-vendas. E aí foi muito interessante, porque era o Marcelo Bosio que me convidou. Ele era um ex-diretor do Gartner, né? Então, você imagina que ele tinha toda a estrutura e todo o conhecimento de uma multinacional. E ele tentou levar isso para dentro da Meta e falou, cara, eu preciso de alguém de agilidade para me ajudar a fazer as defesas técnicas aqui e para me ajudar a colocar isso para dentro dos clientes. Você topa vir? E eu falei, nunca trabalhei diretamente como pré-venda. Eu sempre vendi muito, né, nas posições de diretor, na posição de gerente, mas eu nunca tive a responsabilidade de ser um pré-vendas. E foi uma experiência bacana, porque aí eu senti o que os vendedores sentiam na ponta. Então, qual que é a dificuldade que você tem para, depois que foi todo o desenho da solução técnica, chegar com o cliente, convencer o cliente que ele precisa comprar, que ele precisa, às vezes, fazer um investimento de 2, 3 milhões e que isso não pode ser considerado como um custo, tem que ser considerado como investimento. Como que você vai, por exemplo, e conhece regiões diferentes do país e faz o tipo de negociação diferente com cada um. Você vai para Minas, você precisa ter uma aproximação muito forte, às vezes você demora 1 ano para vender um projeto para alguém que é de Minas, BH, por exemplo. Então, fui para algumas empresas de BH que eu tive negociação de 1 ano. Você vai para o Rio de Janeiro, é muito mais fácil fazer negociação. São Paulo, então, é muito mais fácil. A tomada de decisão é muito mais rápida. Como que você vai para o sul do país e quebra o bairrismo e o regionalismo que eles têm lá, de só contratar as empresas locais? Aí você fala que é uma consultoria do Rio Grande do Sul, mas que você não é do Rio Grande do Sul, que você é daqui de São Paulo. Então, por que você está vendendo lá embaixo? Porque não tinha ninguém daqui que podia vender para a gente. Então, você começa a entender um pouquinho mais das regionalidades do Brasil, né? Então, Isso é muito interessante também. Eu estou sempre tentando pegar o que você fala e trazer para o mundo dos conselhos, porque, eventualmente, nós seremos conselheiros que nascemos ou vivemos em determinada região do país e vamos atender e ajudar empresas que estão num outro estado, numa outra região, né? E a gente tem que entender essas nuances também, as diferenças. A gente fala aqui na Board Academy que a parte técnica que nos leva de executivo até o conselho não é a mesma que vai nos fazer ficar como conselheiros. sim. Tem uma parte aí comportamental muito pesada, né? Então eu posso ser o melhor cara em tecnologia, modelos ágeis, ou no meu caso finanças, enfim, mas tem uma parte comportamental que é de relacionamentos humanos, e aí quando a gente pensa nas diferenças culturais espalhadas pelo Brasil, né? Ou mesmo dentro de empresas. Eu era um executivo de uma empresa corporativa, amigão. Agora você está sendo conselheiro de uma empresa familiar, que tem lá o seu José, que fundou a empresa 40 anos atrás e não fala nem o português direito. Como é que é? Você vai chegar lá de terno e gravata, todo corporativo, e querer falar de igual para igual com o seu José, não vai dar química, não vai rolar. Então a gente também tem que saber se posicionar e entender como funciona, né, um mineiro, como funciona um carioca, como funciona lá um gaúcho. São padrões distintos. Cada um vai ter uma demanda distinta e não é eles se adaptarem a nós. Nós, como conselheiros, se queremos ser bem-sucedidos, vamos ter que nos adaptar, né? Como acontece com qualquer profissional que deseja ser bem-sucedido e atender mais do que a região onde ele vive, né? Sim, não, com certeza. Eu acredito que a gente tenha... Eu sou apaixonado por estudar pessoas, né? Então, ao longo da trajetória técnica, né, eu tive alguns cursos e alguns investimentos que eu fiz nessa área de pessoas, né? Tanto que dentro da Evermind eu fiquei por um tempo como responsável pelo RH, enquanto a gente estava fazendo a transformação e trazer alguém para o RH, né? Eu acredito muito que a gente precisa aprender a ler as pessoas, aprender a entender sobre pessoas para poder conversar melhor, né? Então, isso em qualquer cargo que você tiver, né? Desde um estagiário, um analista lá, até um diretor, que você precisa aprender a fazer. Então, eu fui fazer formação de coaching, de mentoria, de
conselho, já fiz 2 ou 3, para entender realmente como que as pessoas funcionam. E aí, nas formações de coaching é muito interessante, né? Porque cada um dos institutos tem uma vertical diferente e é aquilo que eu falo sobre a curiosidade e o filtro, né? Então, eu conheci vários diferentes e eu faço o filtro porque faz sentido para a minha realidade. Né? Então, você precisa conhecer o seu público. Né? Você comentou do seu José, que não tem o ensino completo. Por exemplo, você vai fazer uma reunião dele com terno e gravata. Não vai funcionar. Primeiro que quando você chegar lá, ele vai bater o olho e vai falar, esse cara é caro, eu não vou nem conversar com ele. Então você já cria uma primeira barreira, né? Então sempre o que eu dou de dica é pesquisa sobre a empresa, pesquisa sobre os donos da empresa, sobre os empresários, tenta achar hobbies similares que vocês têm para você puxar assuntos além do assunto corporativo. Né? Então isso eu acho que ajuda bastante e quebra bastante o gelo. Né? Eu outro dia estava conversando com uma pessoa e eu falei exatamente isso. Eu falei assim, cara, eu vou para uma reunião do conselho uma vez por mês. Legal, a gente discute, a gente briga, passa o dia inteiro ali. Mas existe um extra reunião de conselho que é, eu jogo tênis com um dos executivos, um dos 4 sócios da empresa. Eu faço churrasco com outro no final de semana. Os caras conhecem a minha esposa. Então, você fala assim, não, mas o meu é só ambiente corporativo. Então, você vai estar afunilando muito o nicho de empresas que você vai estar apto a ser conselheiro, porque a empresa familiar, a empresa aqui do nada contra, né, ou a favor do seu José, é a empresa que é gente da gente, que quer, né, que quer contar uma boa história e quer ter relacionamento para gerar confiança. Tem gente que para gerar confiança e abrir a cozinha da sua empresa, né, falar de números e tudo, precisa ter essa credibilidade. Então, final do ano passado eu tive uma reunião interessante, a pessoa me chamou e falou, eu tô com um problema aqui na minha empresa, tudo. Mas acho que o problema não é a empresa, eu preciso de um amigo para conversar. Porque aqui eu falo, todo mundo concorda comigo, ninguém levanta a mão e fala assim, cara, isso tá errado. Não, isso aqui pode ser diferente. Eu preciso ter alguém para conversar. O que você me indica? Você me indica uma mentoria? Você me indica um conselho? Você me indica o quê? Olha. E aí foi muito o que ele me trouxe, né? Assim, eu não tenho pessoas que estão no mesmo patamar que eu, que tenham negócios que a gente possa discutir. Ou eu tenho amigos que são empresas muito maiores, e aí eu não tenho assunto para conversar com eles, porque eles estão falando de fazer o IPO, fazer venda, fazer internacionalização da empresa, ou eu tenho pessoas que são funcionários. Eu não tenho esse meio termo, né? Então, com quem que eu posso conversar? Eu falei, uma das coisas que você pode, se você montar um conselho, você vai ter opiniões externas. E mais do que isso, o cara não vai vir aqui para fazer uma reunião por mês. Eu quero entender tua operação, eu quero conhecer, eu quero estar presente no dia a dia. Então tem pessoas que falam, eu pego 10 conselhos, não vai pegar com qualidade. Né? Então eu falo, né, que hoje eu acho que eu estou no meu limite aí de conselhos, eu estou com 3 conselhos e são empresas completamente diferentes. Então eu preciso entender realmente as nuances de cada uma e eu desço na operação. Então uma empresa é de Santa Catarina, então eu desço, eu converso com eles para entender o que está acontecendo, quais são as principais dores, o que eles atendem. A outra é uma empresa de inteligência artificial. Né? Então, os caras estão surfando tudo que está acontecendo, de OpenAI, trazendo novidade e tudo. É completamente diferente eu falar com eles e eu falar com essa empresa, que é uma empresa mais tradicional, que tem lá todos os funcionários, todo mundo vai de segunda a sexta presencial no escritório. E tem uma outra que é uma empresa que trabalha na parte de facilitação de orçamentos, tá? Que é um público que é o intermediário. Eles não são tão formais, mas também não são tão informais. Então, como que você adapta a linguagem, como que você adapta o conhecimento para atender cada um deles? É um desafio. É um desafio. Desafiador. Mas você tocou num ponto bastante importante também, que a gente, aqui na Board Academy, fala para os conselheiros, né? Não é porque você vai trabalhar uma vez por mês, teoricamente, numa reunião no conselho, que você, então, o mês tem 20, 22 dias úteis, que você pode ter 20 empresas para aconselhar. Não dá, porque existe o extra reunião do conselho, né? Isso toma tempo. Para você ser um conselheiro relevante, você vai precisar entender do negócio, entender do ecossistema onde aquela empresa está envolvida para dar boas opiniões, boas recomendações, fazer boas perguntas. Afinal de contas, esse é o papel do conselheiro e as relações humanas, como a gente falou aqui, né? O empresário, ele vive sozinho, ele é muito solitário, né? Ele não tem com quem confiar, em quem conversar. Então, a primeira esfera dele de pessoas para falar um não para ele, né? Para botar ele, às vezes, na parede até com um ponto de interrogação, é o conselho. Se todo empresário conseguisse enxergar isso, o Brasil e o nosso nível de empresa seria diferente. Coisa que em países de primeiro mundo já é muito natural, né? Toda empresa já nasce com um advogado apoiando, com um contador e com um conselheiro. No Brasil, os empresários ainda
levam muito tempo para entender que isso, de fato, é importante e ajudam eles a perpetuar o negócio, a passar pelo processo de sucessão, ou mesmo lá na frente, uma fusão, uma aquisição, um IPO, enfim. Porque toda empresa, né? Ou ela vai ser sucedida, ou ela vai ser vendida, ou se nenhuma das duas coisas acontecer, ela vai ser fechada. Sim. Então, o empresário tem que entender isso, que existe uma fase em que ele vai estar ali, mas uma outra fase que ele vai passar aquilo para os filhos, para os herdeiros, enfim, ou ele vai profissionalizar, que ele vai contratar pessoas de fora para tocar o negócio, para que justamente ele saia da operação também e possa usufruir um pouco de tudo aquilo que ele construiu. Exatamente. Última pergunta que eu quero fazer para você, nós já estamos aqui há 1 hora, e essa pergunta eu não combinei com você antes, até esqueci, para deixar você ir pensando aí, mas é bom assim também que vai vir naturalmente. O Miluzi de hoje, né? Profissional com bastante experiência, que está atuando aí em conselhos, com consultorias também. Se esse Miluzi de hoje pudesse voltar lá atrás, para aquele Miluzi que ganhou o primeiro computador do pai, né? E pudesse dar um conselho para ele, que conselho seria esse? Isso é difícil, né? A pergunta de R$1 milhão, né? Alguns já falaram aqui, olha, não vai por essa profissão, não faz esse caminho, não casa cedo. Eu não sei qual que vai ser a sua. Eu acredito que seria a escolha melhor de alguns projetos. Não pegar o projeto somente por valor, mas pensando mais em conhecimento que seria adquirido. Porque às vezes você dá uma volta maior, mas você obtém mais conhecimentos, né? E começar a pesquisar mais coisas um pouco mais cedo, né? Então, eu sempre fui muito curioso, mas às vezes eu deixo para fazer algumas coisas depois. Eu vi alguma tecnologia nova, falo, daqui a pouco eu vejo isso. Então, antecipar essas questões de pesquisa de novas tendências que estão por vir, né? Então, Bacana. eu acho que um dos aprendizados que eu tive agora, recentemente, no começo do ano passado, foi a minha ida para o Vale do Silício, né? Que eu fui para lá, estava na crista da onda da inteligência artificial. Eu voltei aqui para o Brasil, eu fiz acho que uns 15 talks sobre inteligência artificial para algumas empresas e acabei não aprofundando, deixei algumas coisas morrerem, mas eu estou sempre falando de inteligência artificial. E outras pessoas que nem conhecem sobre inteligência artificial começaram a falar depois e por fazer mais propaganda acabam tendo mais destaque, né? Eu acho que a questão da tecnologia ela é muito ingrata, né? Então, se você não se apresenta e se você não se vende muito bem, talvez você não seja reconhecido, né? Então, para quem está começando na área de tecnologia, é muito sobre isso, né? Pesquise e mostre para os outros o seu conhecimento. É o que o Farias fala, né? Você está onde você se posiciona. Então, se posicione como especialista na área que você quer. Isso vale para qualquer carreira área, e vale para os nossos conselheiros também. Sim. Muito bem, Miluzi. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo gostoso com você, né? E quero agradecer a vocês que nos assistiram, né? Se foi a sua primeira vez aqui no nosso canal no YouTube e Spotify, quero te convidar a fazer a sua inscrição para que você possa assistir os outros episódios também. No YouTube, ativa aí o sininho para que você seja notificado, então, dos novos episódios. Um prazer tê-lo e tê-la conosco. Se você tem algum comentário também, escreva o seu comentário. Se você julgou que essa entrevista de hoje foi significante para algum colega, alguma pessoa que você conheça, compartilhe com ela também o link para que ela possa, então, assistir. E Ricardo Miluzi está aqui. Um bom candidato aí para ser conselheiro da sua empresa, né? Com toda essa experiência que ele tem, especialmente na parte de tecnologia, de gestão de processos, de agilidade. Uma pessoa que conhece de negócios, muitos negócios que ele já vivenciou ao longo dos anos. Pode ser, quem sabe, um conselheiro para sua empresa e ajudar você a alavancar os seus negócios. Miluzi, últimas palavras, então, ao nosso público. Queria agradecer o convite novamente, né, Simonato? Foi bem bacana participar da conversa. Me coloco à disposição aí para conversar com vocês. Quiserem bater um papo, quiserem fazer algum benchmark, estou à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.